Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. A Câmara dos Deputados aprovou na última segunda-feira, dia 16, um requerimento de urgência para um projeto que suspende os efeitos do decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Foram 346 votos a favor da urgência e 97 contra. Para a gente entender esse cenário, a gente conversa agora com Tiago Holanda, economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará, o Corecon. O Guia Econômico começa agora. O regime de urgência, ele, na verdade, só permite que a proposta ela passe a ser votada diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões temáticas da Casa, mas o mérito da proposta, ele ainda não foi definida ainda a data para ele ser analisado. Eu queria conversar com você inicialmente para entender o que é esse projeto e que mudanças que ele traz. É importante a gente, antes de fazer essa contextualização, explicar um pouco sobre a natureza desse imposto. O IOF ele é um tributo de natureza federal e ele é aquilo que a gente chama de tributo extrafiscal. O que é um tributo extrafiscal? Ele não tem como prioridade trabalhar com arrecadação. Ele não é um imposto que visa a arrecadação, pelo contrário. Ele visa ajudar na regulação do mercado. Muitas vezes o governo, como forma de intervir na economia, ele aumenta ou reduz o tributo sobre algumas operações, alguns produtos, como uma forma de regular o mercado para atender os interesses do governo, da sociedade. E a esses impostos e tributos nós chamamos de extrafiscais. Eles até servem à arrecadação, afinal de contas, dinheiro entra no caixa do governo, então essa finalidade existe, afinal de contas, mas não é o objetivo primário desses tributos. E o IOF, ele é um desses impostos que incide já sobre operações financeiras de várias naturezas. E a gente precisa dizer algo que é muito importante que está acontecendo em toda essa situação. Existem dois contextos. Existe o contexto político, que ao meu ver, né, na minha percepção, tem sido muito mais forte, tem falado muito mais alto, e existe o contexto econômico. O que é o contexto econômico? O governo brasileiro ele tem enfrentado uma crise fiscal. Os gastos do governo estão muito elevados, não está havendo a capacidade de cortar a gordura, o orçamento está muito pesado, e para poder cobrir esse orçamento e não aumentar a dívida pública assim, de forma tão exponencial, o que é que o governo está fazendo? Está aumentando algumas alíquotas e aumentando alguns impostos de alguns tributos para cobrir os cofres do governo e poder atender às demandas do orçamento. Então existe essa discussão, né, da questão da arrecadação do governo, aumento da arrecadação, e existe a discussão política. E a discussão política ela também é muito forte, porque nós estamos vendo uma crise entre dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. E estão querendo, né, trazer o judiciário também para dentro desse contexto, né? Então o executivo ele tem interesse que essa medida provisória já continue valendo, né, permaneça em validade, porque por ser um tributo extrafiscal, a mudança nas alíquotas, as mudanças que você faz desse tipo de tributo, elas começam a vigorar de forma mais rápida. Porque como se tem aquela ideia de que você precisa regular o mercado, você não precisa ficar esperando ali meses, às vezes um outro ano, para que esse tributo venha a entrar em exercício. Então, você faz ali uma mudança, 90 dias depois, aquela mudança já está valendo e você já consegue ali recompor o caixa do governo. Então, o governo já tem interesse que isso vá para frente, para que ele possa arrecadar esse dinheiro, né? E o que o Congresso está fazendo? Né? A percepção é de que o Congresso ele está fazendo um jogo para barrar esse aumento, né? Por razões diversas, não vou ficar aqui entrando tanto nesse mérito, mas por razões diversas, talvez por negociações políticas, o Congresso já está tentando ali
impedir essa agilidade na hora do IOF passar a ter suas mudanças, né? Inclusive, por falar nessa questão política, né, a gente vê também vários outros movimentos relacionados, né, que tem relação com a própria questão da votação das emendas parlamentares, e ontem a gente teve também vários vetos derrubados do governo, né? Então, qual a expectativa, né, que isso entre logo em discussão, se vai valer ou não, e qual o impacto que isso já está trazendo, né? Porque a medida provisória ela está em vigor agora. Enquanto toda essa discussão está acontecendo, o governo está realizando sua arrecadação. Existe essa discussão em torno dos dois poderes e, assim, nenhuma crise institucional beneficia o país economicamente. Nenhuma crise de nenhuma natureza. Então, quando a gente vê ali uma briga de dois poderes, né, isso já é negativo por si só. Né? Então, existe essa questão das emendas parlamentares, né? Existe uma reclamação do legislativo de que essas emendas não estão sendo atendidas no tempo de interesse deles, né? E possivelmente esse é um dos motivos de estarem, né, tentando retardar o projeto, né, ou barrá-lo. Mas existe também a questão fiscal, né? A discussão fiscal. O governo deveria fazer esse ajuste? Né? O governo deveria aumentar a arrecadação desse imposto específico? E aí nós temos vários argumentos, né? Por exemplo, não seria mais interessante o governo fazer uma avaliação mais séria do seu orçamento e tentar cortar alguma coisa que não seja tão primordial, algo tão essencial? Eu não me refiro não apenas a programas sociais, né? Porque geralmente é aquilo que as pessoas falam, né? Tem muito dinheiro indo para esse programa. Não necessariamente. Será que o governo tem falado muito da questão das isenções, dos incentivos fiscais, né? O orçamento da União, Irna, ele é muito grande. Né, um orçamento muito grande. Então, como economista, eu acredito firmemente na possibilidade de você conseguir cortar alguma coisa. A grande questão é onde e quais efeitos isso vai causar. Então, economia, eu sempre costumo dizer que ela é uma ciência onde você cobre a cabeça e descobre os pés. Você cobre algo, você descobre outra coisa, então sempre vai haver um efeito colateral. Então, qual é a dificuldade, né? Você pode aumentar o IOF, mas isso vai ter efeitos no mercado. O IOF ele é um imposto que incide, como o próprio nome já sugere, em operações financeiras. E nós não podemos... E aí vamos dar só um exemplo prático para quem está nos acompanhando, né? Que tipo de operação é essa? Onde incide o IOF? No que ele mexe, vamos dizer assim, na vida prática das pessoas, no seu dia a dia? Pronto. Para as pessoas físicas, porque se fala muito da questão de as empresas, mas não é somente as empresas, né? Para você que realiza aquela compra internacional, que hoje já é algo extremamente comum para a maioria das pessoas. Você faz aquela compra internacional e você paga ali no cartão de crédito, que é a forma mais usual que as pessoas utilizam. Sobre aquela compra, incide IOF. Né? Incide IOF sobre aquela compra. Nós temos IOF também sobre diversas outras operações, né? Por exemplo, uma operação que é muito comum, né, é um tipo de operação realizada por empresas, onde uma empresa vende um produto para um cliente e vende a prazo. E é o que acontece, né? Isso acontece muito no mercado. Essa venda a prazo, né, essa fatura, o banco pega essa fatura, adianta o dinheiro para a empresa e o banco assume o risco por aquela fatura. Né? Então, a relação se torna entre o banco e o cliente, não mais a empresa intermediando. Isso é uma prática muito comum. Muitas vezes, como consumidor final, a gente não enxerga isso, mas existe de forma muito difundida no mercado. Sobre esse tipo de operação, incide IOF. E quando você aumenta o custo sobre uma operação como essa, que é tão comum, você acaba tornando mais caro fazer negócio. Você acaba tornando mais caro o custo financeiro de uma empresa se manter. Né? Então, e muitas das vezes, esse custo é repassado para o cidadão. Nós não podemos achar que, iludidos de que todo o custo que incide sobre a empresa ficará para a empresa e só quem vai arcar é a empresa. Muitas vezes isso é repassado para nós, consumidores finais. Né?
Então, o IOF ele faz parte, sim, do dia a dia do brasileiro, nas operações financeiras das empresas, nas operações financeiras pessoais, de pessoas físicas, ali, às vezes, uma operação de cartão de crédito que você faz, envolvendo ali uma fatura, um prolongamento de pagamento da fatura, o pagamento do mínimo. Sobre várias dessas operações que estão presentes no nosso dia a dia, incide o IOF. E quando a gente aumenta esse imposto, nós tornamos o custo dessas operações para a pessoa física e jurídica mais caras. Aí a gente tem também essa, na verdade, vamos dizer assim, a terceira tentativa de regulação feita pelo governo federal, pela equipe econômica, no IOF. Eles fizeram uma primeira proposta, mas menos de 24 horas eles retiraram uma parte das medidas e que também gerou uma repercussão negativa entre os setores, o mercado. E aí ele apresentou essa terceira proposta, que é a que agora está sendo discutida pelo Congresso, se vai suspender esse decreto ou não. O que ela muda, o que ela traz? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor quais medidas são essas. Ela reduz a alíquota de algumas operações, como, por exemplo, uma alíquota que é reduzida é a alíquota do seguro de vida para valores acima de R$50 mil, em que, inclusive, era uma operação que era isenta, né? Operações financeiras relativas a seguro de vida, até o presente momento, eram isentas. E agora o governo está incidindo, está colocando uma alíquota para essas operações que estão acima de R$50 mil. Essa alíquota era né, com a repercussão da qual você citou, essa alíquota diminuiu. E sobre outros tipos de operações também. O que o governo está fazendo? Ele está abrindo mão de uma parte da arrecadação. Né? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu coloquei essa alíquota, o mercado não gostou, houve muito burburinho, né? Houve muita repercussão negativa, então eu estou aqui reduzindo alguma dessas alíquotas e abrindo mão de outras para tentar negociar. No fundo, é uma grande negociação, né? Quiçá essa negociação fosse mais de natureza técnica e econômica, mas na nossa percepção ela é muito mais de natureza política. Por que eu digo de natureza econômica? Porque deveria se estar discutindo mais os efeitos disso sobre, por exemplo, investimentos, né? Operações financeiras. Investimento é uma operação financeira. Então, quando um investidor no exterior faz investimentos no Brasil, manda dinheiro para cá, para algum tipo de operação, sobre essa operação incide IOF, né? Então, qual é o efeito disso sobre esses investimentos? E assim, quer nós gostemos ou não, investimento externo é muito importante para o Brasil, né? Quando a gente recebe dinheiro do estrangeiro para tocar negócio, para fins de despesas de capital, isso é importante para a economia do país. E muitas das vezes investimentos que saem daqui para fora também são importantes, remessas de lucro. Sobre tudo isso opera o IOF. Então, essa discussão deveria estar concentrada mais nas questões técnicas e tentar entender os efeitos disso sobre a situação brasileira, econômica brasileira hoje. Infelizmente, nós estamos vendo que está sendo ofuscado, né? A discussão política está muito mais forte. E me parece ter se tornado a questão de as emendas parlamentares vão sair ou não. Se for sair, é aprovado. Se não for, não é aprovado, né? Então, e a gente deveria tirar essa ênfase e tentar entender mais os efeitos sobre a economia do Brasil, que já está um tanto fragilizado nos últimos anos. O senhor acredita que com essas medidas, vamos dizer assim, a equipe econômica, essas medidas têm potencial para fazer cumprir o arcabouço ou não? Isso é uma pergunta difícil. O governo, né, estabeleceu o arcabouço, porém a gente entende que ele não está cumprindo as suas funções originais, né? O arcabouço fiscal ele foi muito tímido, né? A dívida pública brasileira hoje ela está extremamente elevada. Para não aumentar ainda mais o estouro fiscal do qual nós vivemos sob esse risco, o governo então fez essa medida do IOF, né? Eu acredito que existe sim a possibilidade de que o governo consiga cumprir suas metas fiscais básicas se o IOF for aprovado. Se o IOF for aprovado. Agora, preciso entender que cumprir as metas fiscais, que são metas tímidas,
não significará necessariamente uma saúde econômica brasileira. Então o governo estabeleceu metas, essas metas, elas são metas que estão aquém do que o Brasil precisa, no entendimento de muitos profissionais, inclusive no meu entendimento, e cumprir essas metas por si só não garante que o Brasil vai estar saudável do ponto de vista fiscal. Então existe sim essa possibilidade. Eu ainda acredito, né, isso é uma opinião pessoal, né, minha, que haverão outras medidas de efeito arrecadatório ainda esse ano. Né? Eu ainda acredito que o governo tentará, de alguma forma... Mas em que sentido? Em outros efeitos, aumentando outras arrecadações. De alguma forma, o governo talvez procure, através de outros impostos, aumentar alguma alíquota para tentar reverter essa redução que ele precisou negociar no IOF. Né? Então ele está negociando, está reduzindo essas alíquotas do IOF, nessa tentativa de negociar com o Congresso, mas eu creio que, de alguma forma, outros tributos extrafiscais serão trabalhados para que eles possam cobrir essa diferença. Então o governo hoje tem vários outros tributos extrafiscais e outros que afetam até menos a população, né, do que o IOF. Nós temos ali o imposto de exportação, nós temos outros tributos extrafiscais como o imposto de importação, o IOF. Né? Então a lista de impostos que o governo tem maior liberdade, assim como o IOF, de trabalhar, de ter um efeito mais rápido nos cofres públicos, é grande. Existem outros tributos nesse sentido. E eu acredito que alguma tentativa vai ser feita nesse sentido, mas, repito, né, é uma opinião pessoal minha, né? Paralelo a isso, há também toda uma discussão em relação ao imposto de renda, né? A mudança na estruturação tributária, como é que você avalia essa proposta, que inclusive também está no Congresso, né? Que é para garantir a isenção de até R$5.000, começar a taxar em até 10% a parcela que recebe mais. Como é que você avalia essas mudanças? A mudança do imposto de renda, ela tenta beneficiar, aí nós podemos dizer com muita segurança, né, a classe mais vulnerável economicamente da população, já que ela pega ali e aumenta a faixa de isenção do imposto, né, então aquelas pessoas que têm um salário, né, que recebe até aquela faixa, ficaram isentas naquela faixa. Então, isso é preciso ser dito, né? Beneficia mais do ponto de vista econômico as pessoas que estão na... Seria mais assertivo? Seria mais assertivo, né? Só que isso implica em renúncia fiscal. E essa renúncia fiscal precisará ser coberta de algum lado, né? O IOF já é uma tentativa disso, né? Então, o que é que está acontecendo com o imposto de renda? Aumenta-se essa base, a faixa de isenção, beneficia-se a população, de certo sentido, né? Na verdade, toda a população, porque fica isento, né, os 5 mil para todo mundo, né? Então, por exemplo, se você ganha, para quem ganha mais de 5 mil, os primeiros 5 mil são isentos. Então, isso é bom para todos os trabalhadores, né? Inclusive para os mais vulneráveis. E aumenta-se a progressividade para quem tem salários mais altos, né? Aumenta-se essa progressividade. O imposto de renda ele é progressivo, ou seja, o quanto mais você ganha, maior se torna a alíquota. E aí, nesse sentido, o governo está tentando fazer exatamente o seguinte: eu tento, né, beneficiar aqueles que estão na base e tentar cobrir esse benefício aumentando a alíquota de quem está mais no topo da pirâmide, né, social. Então, porém, tem muita gente na base e pouca gente no topo da pirâmide, né? Então, esse aumento de incidência no topo não cobre a isenção que foi dada lá na base da pirâmide. E aí entra medidas de arrecadação exatamente para tentar cobrir não somente essa renúncia fiscal, como também as novas despesas que o governo está operando no seu orçamento. IOF e outras medidas que foram tomadas nesses últimos meses estão exatamente tentando trabalhar nessa perspectiva de melhorar a saúde fiscal do governo. E aí, falando assim, para quem nos assiste, né, por que essa questão fiscal é tão importante? Por que isso todo dia está nos noticiários? Por que se fala tanto sobre isso? E vamos tentar fazer uma analogia aqui mais cotidiana, né? Você tem um amigo que não tem controle financeiro, né? Vive endividado, tem muito
ganha X, gasta 3X, sempre está devendo para todo mundo, não tem nenhum controle financeiro. E determinado dia, esse amigo chega para você e pede dinheiro emprestado para você. Você teria coragem de emprestar? Você daria 2 passos para trás e talvez não emprestasse, porque você sabe que existe um alto risco daquele dinheiro não retornar para você, porque aquele seu amigo não tem controle sobre os seus gastos. Do ponto de vista de um governo, a lógica é a mesma. Se você vê um Estado que tem dificuldade de manejar o seu orçamento, gastando às vezes muito mais do que o que recebe, essa gestão pública começa a ser vista com desconfiança. E se tem algo que é muito negativo para um país é quando a sua gestão é vista com desconfiança. Porque muitas vezes isso não é percebido pela população. Porque a população está trabalhando, está vivendo sua vida e nem sempre fica observando aquilo. Mas o mercado percebe. E quando eu digo mercado, eu digo os grandes players, né? os empresários, os investidores, as pessoas que tomam as grandes decisões econômicas. E essas pessoas percebem, essas pessoas acompanham. E quando isso é percebido, né, aquele estado, aquele local, aquele país, já se torna um lugar mais arriscado de se investir. As pessoas começam a pensar 2 vezes, opa, talvez não seja tão interessante colocar dinheiro ali. E aí começa a haver fuga de investimento, fuga de capital. Então, isso prejudica a população, isso prejudica a saúde do país. Então, pois é, qual o impacto disso para a economia na prática, dessa falta de esse distanciamento aí de um maior equilíbrio fiscal? Exatamente, o poder público não conseguir gerir o seu orçamento de forma saudável, afastar investimentos, tornar o crédito mais caro, algo que afeta muito a população, Ina, é o crédito caro. O que é o crédito caro? É quando as taxas de juros são muito elevadas. Hoje, por exemplo, no cenário que nós vivemos, está muito oneroso você contratar determinados financiamentos mais de longo prazo. Então, quem está precisando financiar um imóvel, né? Isso eu estou falando de efeitos sobre a população como um todo. A pessoa está precisando financiar um imóvel. E aí ela não tem o dinheiro para pagar à vista, como a maioria das pessoas não tem, financiam no longo prazo e sobre esse financiamento incide os juros. E os juros são um reflexo da taxa de juros Selic, que é a taxa básica do nosso país. Quando essa taxa está muito alta, o crédito se torna mais caro, então isso afeta o bolso da população como um todo. Não é tão perceptível assim no nosso dia a dia, mas quando nós precisamos fazer alguma decisão econômica, realizar alguma decisão econômica mais vantajosa, né, de maior porte, nós sentimos isso no nosso bolso. Isso causa efeito para o cidadão que quer comprar um carro financiado, um imóvel financiado, mas isso também afeta a vida do empresário que quer abrir uma nova planta industrial numa determinada cidade do interior. E aí talvez o cidadão não consiga perceber isso porque a gente não sente o efeito, tão direto daquilo que não foi realizado. Mas imagina só, quantos negócios deixam de ser, quantas empresas deixam de ser abertas, indústrias instaladas. Muitas vezes a gente não percebe isso porque simplesmente não aconteceu, né? É o efeito do não acontecido. Mas, no longo prazo, isso impacta diretamente a economia do país e o bolso do cidadão. Em que medida em que vamos dizer assim, essa instabilidade econômica econômica e política entre os poderes, esse risco fiscal pode influenciar na próxima decisão do Comitê de Política Monetária em relação à Selic? Pronto. Isso é uma pergunta muito interessante. Por quê? O Brasil tem 2 políticas econômicas que são as prioritárias, as principais. E o mundo inteiro observa isso. Não só o Brasil, mas para qualquer país. Quais são as 2 políticas? Fiscal, que eu já expliquei recentemente, e monetária. Monetária no sentido de o país está conseguindo preservar uma moeda forte, a saúde da sua moeda. Isso é o valor do real, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, é muito importante, né? Então, por exemplo, a gente está sentindo aí no preço de vários produtos a desvalorização do real. Tem muita coisa ficando cara no nosso bolso porque o real hoje está, de certa forma, desvalorizado. Então, essas 2 políticas são importantes e elas se complementam e toda vez que uma dessas políticas enfraquece, a outra precisa compensar. Então, se fala muito de por que a Selic tem aumentado tanto? Exatamente por conta do fiscal. Toda vez que o fiscal está muito afetado, existe um risco fiscal maior,
O Banco Central precisa aumentar a taxa de juros. Por quê? Para desaquecer a economia. Isso pode parecer assim meio irracional, né? Como assim desaquecer a economia? Em alguns momentos é importante você desaquecer para que você não tenha uma explosão de demanda e isso não cause uma inflação generalizada. Isso aconteceu, por exemplo, em 2014, né? O Brasil viveu uma crise dessa. A última grande crise que o Brasil viveu foi mais ou menos nesse contexto, né? Uma explosão de demanda, de repente o crédito explodiu, mas despencou da noite para o dia. E aí houve uma escassez generalizada, você não conseguia... Isso gerou uma crise econômica muito grande. Para que isso não aconteça de novo, o Banco Central tem tentado aumentar e deixar a taxa de juros elevada. Então, assim, política fiscal está gerando incertezas, insegurança, aumenta a taxa de juros. Se o governo, daqui para frente, tentar melhorar o fiscal, reduzir menos suas despesas, buscar um orçamento mais equilibrado... Reduzir mais as despesas, na verdade. Né? Reduzir mais as despesas, perdão. Então isso sinaliza para o Copom, para o Banco Central, para o mercado, que está se buscando saúde fiscal e aí haverá margens para reduzir essa taxa de juros. Então seria mais ou menos essa forma como essas duas políticas caminham juntas. Agora, voltando ainda para essa questão do ambiente fiscal brasileiro, o governo tem sinalizado no sentido de ampliar essa arrecadação, mas como é que você avalia o esforço no sentido da despesa? Como é que você tem visto essa política para corte de gastos mesmo? Uma avaliação bem honesta, né? Eu estou vendo um esforço muito pequeno no sentido de cortar despesas, né? Existe sempre um desafio muito grande para qualquer governo aqui no Brasil trabalhar com despesa pública, porque nós temos um Estado muito grande. Então, o governo brasileiro tem dezenas de estatais, atuação em diversos campos econômicos, muitos órgãos, enfim. O fato de nós termos um país continental também atrapalha nesse sentido, né? Então, o governo precisa estar presente em um vasto território, né? E isso acaba se tornando algo muito oneroso para os cofres públicos. Então, o Estado acaba se tornando muito grande. E nós temos visto um esforço reduzido do governo no sentido de trabalhar ao lado da despesa. O esforço para aumentar a arrecadação tem sido elevado, mas para reduzir as despesas, não. Fala-se muito sobre isenção de benefícios fiscais para empresas. Isso tem um apelo popular, né? Não corte os programas sociais, corte os benefícios benefícios econômicos, né? As isenções fiscais para as empresas. Ok, é um caminho? Sim, mas é um caminho que tem um custo também. O Brasil hoje, ele tem um custo de fazer negócios. Existe custo para fazer negócio no Brasil, que já é elevado, né? Vou dar aqui um exemplo, né, simples. As condições das nossas estradas no Brasil são ruins. Isso afeta a nossa economia como um todo e aumenta o custo de fazer negócio, porque as nossas rodovias ali é onde flui todo o fluxo econômico, né? Então isso aumenta o custo logístico e aumenta o custo de fazer negócio no Brasil. Então, assim, se você não tem ali grandes benefícios a ofertar para os grandes negócios, você acaba dificultando e afugentando que novos negócios sejam criados e investidos no Brasil. Então, tem que se ponderar até onde vale a pena. Eu não advogo necessariamente corte de benefícios fiscais, mas tem que se ter cuidado também com o corte de algumas isenções, porque isso vai ter efeito colateral sobre as empresas. Se nós aumentarmos o custo Brasil, talvez nos próximos anos a gente veja indústrias sendo fechadas. Imagina só uma indústria com 5 mil trabalhadores de repente fechar, nós temos ali 5 mil famílias desempregadas. Isso tem um efeito perverso, né? Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você cobre a cabeça, mas os pés ficam descobertos. Então tem que se ponderar muito a respeito das decisões econômicas e dos efeitos que elas vão gerar. E aí, outra questão nessa medida provisória que está em discussão
que ela também algumas das medidas ela também traz reflexos para os investimentos, né? Você citou há pouco da Previdência, né? Uhum. Quais outros tipos de aplicações que podem ser modificadas aí com essas mudanças que estão em discussão agora? Nós temos várias, boa parte das aplicações financeiras, elas têm uma certa alíquota de IOF nesses investimentos, né? Então, esses tipos de aplicações, a partir do momento que a alíquota do IOF, e abrindo parênteses, né? Essas alíquotas estão mudando, algumas delas de forma progressiva. No sentido de que, se um investimento ele tem um montante não tão elevado, então aquela alíquota vai ser mais reduzida, mais tímida, né? Tributar menos. Se aquele investimento vai ser de um valor muito alto, a alíquota vai crescer à medida que a base, né, do tributo aumenta, né? Base de cálculo que a gente chama. Então, o governo está querendo fazer isso por quê? Para que os grandes investidores sintam mais no bolso do que os pequenos. Para que os grandes investimentos feitos sejam mais onerados, já que são mais volumosos, do que os pequenos. E a gente entende isso como algo racional, né? Você colocar uma carga maior sobre quem investe mais. Eu acho essa medida um ponto positivo, algo saudável, e que se deve fazer apenas na medida certa. E aí eu até desejo abrir aqui um parêntese dentro dessa pergunta que você fez, por quê? Existe também, no meio dessa discussão, uma discussão jurídica. O governo tem legitimidade para fazer o que está fazendo? E eu não sou jurista, mas nas minhas leituras a respeito desse tema, dos juristas, né, o governo tem sim legitimidade, porque essa medida provisória não foi além do que a Constituição, além dos poderes que a Constituição já dá ao Executivo. Por exemplo, existe um teto para a maioria dessas alíquotas já regulado, e esse teto não foi ultrapassado. Ou seja, o governo ele aumentou sim as alíquotas, mas ele ainda está dentro da liberdade que o aparato legal fornece ao Executivo. Então, do ponto de vista constitucional, não foi ultrapassado nenhum teto estabelecido para o IOF, né? Então, isso precisa ser dito. Há uma outra discussão também que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: claramente, o governo não está com objetivo extrafiscal. O governo não está querendo regular. O governo está querendo aumentar a sua arrecadação. Arrecadar, né? Então, existe outra discussão em torno disso. Poxa, você está usando o IOF e todo mundo está percebendo que não é para regular o mercado, é para aumentar os seus cofres públicos. E aí é uma discussão muito mais profunda, que eu não vou entrar, mas é preciso dizer que já existem decisões do STF, decisões específicas do STF, e um jurista poderia falar melhor sobre isso, que autorizam, em casos excepcionais, o governo usar o IOF para fins fiscais, não somente extrafiscais. Por não ter essa formação, me isento aqui de comentar com maiores detalhes a respeito disso. O que é certo? Certo é que, de fato, a intenção, e o governo nem esconde isso, é mais fiscal do que extrafiscal. É mais com o interesse de aumentar a arrecadação do que regular. Se não houvesse essa crise de despesas, o governo talvez não teria interesse em aumentar o IOF agora, né? E esse é um sinal de que, de fato, é arrecadatório. Então, esses investimentos estão sendo tributados de maneira mais progressiva, e nós vemos isso como uma decisão acertada, já que você dá um fardo, onera de forma mais intensa os grandes investidores em detrimento dos pequenos. Mas aí a gente não pode também acabar trazendo aquele outro reflexo para a economia, que é retardar mais, por tornar esse custo mais caro. Isso começa a ser sentido quando... Com certeza. Quais os efeitos disso, assim, para a economia em si, né? O Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Como é que isso também acaba repercutindo? Quando você onera investimentos, se essa oneração for exagerada, e isso nós vamos ver nos próximos meses, né? A resposta do mercado diante disso tudo, se nós onerarmos além do que deveríamos, se nós ultrapassarmos aquele teto que o decisor, que o agente privado entende como o limite dele,
Se nós ultrapassarmos esse teto, o que é que nós veremos? Investimentos saindo do Brasil. E isso é preciso ser dito de forma muito clara. É muito ruim para o nosso país. Porque nós estamos tirando a oportunidade do país de receber maiores investimentos para a abertura de novas fábricas, novas empresas, financiamentos mais baratos. As nossas reservas, toda vez que vem investimentos estrangeiros para o Brasil, nossas reservas em dólares aumentam, e isso é muito positivo por ter reservas em dólares elevadas para o Brasil. É bom, isso fortalece inclusive a nossa moeda. Então, esses efeitos nós vamos poder avaliar melhor com a resposta do mercado. Eu entendo que essa resposta já está sendo dada, de certa forma, como negativa. Até que ponto isso vai afugentar o mercado é que ainda não está claro. Isso não está claro. E nós precisaremos acompanhar ao longo dos próximos meses para ver se de fato haverá uma fuga de capitais do Brasil a partir dessas novas alíquotas, caso sejam não aprovados, que aqui abre um parênteses, né? Já uma outra opinião pessoal também minha. Eu acredito que serão aprovadas. Eu acredito que haverá uma superação desse... Que não, o Congresso não vai derrubar o decreto? Eu acredito que haverá um momento, e aí eu vou enfatizar isso, né? Diálogo meu. É de interesse elevado do governo que essas alíquotas aumentem. Então, eu acredito que haverá algum tipo de negociação, algum tipo de acordo para se deixar essa... Até porque o governo aí tem 2 semanas, né? O Congresso vai entrar de recesso, né? Os deputados votarão para os seus estados. Tem um recesso aí de 2 semanas, 1 semana e meia, não lembro bem. E aí o governo vai ter tempo aí de se articular para saber o que vai fazer, né? Então, assim, mas aí eu posso estar redondamente enganado, é uma opinião pessoal minha, né? Porque eu acredito que o governo vai sim precisar rever algum contexto, porque é do interesse dele que esse IOF seja aprovado. Afinal de contas, as estimativas são de vários bilhões no ano que vem nos cofres públicos, né? E é do interesse do governo que esse dinheiro entre no caixa. Tá certo, muito obrigada. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Tiago Holanda, economista, conselheiro do Corecon do Ceará. Até a próxima semana.